Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira e hoje vamos repercutir um assunto que se iniciou na última semana, mas que com certeza terá longos capítulos. E para poder falar sobre esse assunto, que é claro, a questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve todos os seus processos suspendidos, uma decisão monocrática feita pelo ministro Edson Fachin, está aqui o jornalista e cientista político Manuel Assar, e ele que vai trazer um pouco mais de conhecimento, principalmente já imaginando o cenário da eleição presidencial de 2022. Manuel, primeiramente, boa tarde, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui na Super TV, em especial para o Super Notícias, e já para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu queria saber como você enxergou essa decisão e se já dá para a gente poder imaginar um cenário para a eleição presidencial em 2022. Bom, Gustavo, primeiro é difícil chamar essa decisão do ministro Fachin de monocrática, né? Os ministros têm prerrogativa de tomar suas decisões e nem todas as decisões no maior colegiado jurídico do país têm que ser colegiadas, né? Os ministros tomam suas decisões, né? E chamar de monocrática é dizer que não foi democrática, só que é uma decisão que está dentro do âmbito democrático do país, né? Tomada dentro do Poder Judiciário. Muito está se falando dessa decisão e que essa decisão privilegiou o Lula, né? Claro, a princípio, né, ao liberar o Lula de todos esses processos, o senso comum pensa, olha, agora o Lula foi inocentado pelo Fachin e agora ele pode viver livremente. Não é bem assim, né? Primeiro que a decisão do Fachin não inocenta o Lula. Né? Esse é o ponto principal. A decisão do Fachin só diz, olha, a Justiça do Paraná não era a justiça responsável por julgar o Lula. Né? Vamos tirar o processo de lá e vamos colocar o processo aonde ele deveria ter sido julgado, que é em Brasília. Então, o Lula será julgado novamente, né? E pode ser condenado ainda. Então, ele não foi considerado inocente. Né? Mas, mais do que isso, a decisão do Fachin também buscou privilegiar e beneficiar o Moro. Por quê? Porque dentro de um pedido de habeas corpus e de outros pedidos da defesa de Lula, há um pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Do ex-juiz Sérgio Moro. O que seria isso? Né? O pedido diz que o Sérgio Moro julgou com parcialidade o Lula, né? Que a Lava Jato julgou com parcialidade. E se isso fosse votado e essa suspeição fosse comprovada pelos ministros do Supremo, isso poderia abrir precedente para vários outros condenados pela Lava Jato também serem inocentados. Então, a decisão do Fachin vamos cancelar todas as condenações do Lula e vamos tirar todos esses processos que pedem a suspeição do Moro do Supremo. Então, a decisão não é só para beneficiar o Lula, é também para beneficiar o Sérgio Moro e a Lava Jato. E sobre a perspectiva para 2022, porque quando a gente fala 2022 parece que faltam 2, 3 anos e 2022 já é no ano que vem, afinal de contas, obviamente, estamos em 2021. Já imaginando o cenário das eleições do ano que vem, como é que você enxerga, caso o Lula até 2022 esteja elegível e caso se candidate novamente para ser presidente da República, como é que você enxerga esse embate entre Bolsonaro e Lula? Muita coisa ainda vai acontecer até 2022. Parece estar próximo, mas para um tempo eleitoral é um tempo longo. Né? Muitos acontecimentos e muitos fatos podem vir à tona até lá que influenciam diretamente a disputa. Né? Vamos chamar de mercado, né? O mercado eleitoral é um mercado muito volátil. Né? Ele se movimenta muito velozmente e coisas pequenas provocam grandes mudanças. Então, se até há uma semana atrás a gente tinha como concorrentes, né, além do próprio presidente Bolsonaro, Sérgio Moro, Luciano Huck, Dória, Ciro com a Gomes. chegada Ciro, com a chegada do Lula, pouco importa. Né? Nós temos 2 candidatos, Bolsonaro e Lula. Né? Mas muita coisa ainda pode acontecer, porque o processo do Lula vai chegar em Brasília, pode ser julgado, ele pode ser condenado antes disso. Né? Vai haver um diálogo claro entre entre a esquerda, entre o centro, né? Muitos jogadores desse jogo vão ser movimentados até lá. Entre eles, o próprio mercado, né? Que é um jogador importante, que ele bota o dinheiro na jogada. Claro. Né? E o mercado ainda está com o Bolsonaro. Né? A gente viu
a gente viu algumas movimentações depois da decisão do Fachin, que a bolsa caiu, o dólar aumentou. A gente ainda vê algumas decisões e algum movimento do mercado que demonstram que o mercado ainda está mais próximo do Bolsonaro, né? Mas a gente também vê que o desejo do mercado de que as políticas liberais do Bolsonaro foram prometidas lá com Guedes no início não estão sendo cumpridas, né? Então, se essa agenda liberal não sair do papel, pode ser que o mercado dê uma volta aí e se aproxime do Lula, a depender da movimentação do Lula. Então, assim, esse tabuleiro começou a ser movimentado, mas até 2022 muita peça vai mudar de lugar. Já imaginando 2022, mas ao mesmo tempo voltando em 2018. Ciro Gomes foi um dos presidenciáveis há praticamente 3 anos. E curiosamente, eu não sei se você também reparou, isso que eu vou dizer aqui agora, que após a decisão do Fachin, que foi divulgada ali quase no início da noite da última segunda-feira, pude observar que vários veículos de comunicação de vários estados, das mais variadas cidades, procuraram o Ciro Gomes e ele concedeu várias entrevistas, tem concedido várias entrevistas desde segunda-feira. Isso é simbólico no sentido de quem está vendo pode imaginar que talvez com o Lula novamente sendo elegível, o Ciro Gomes é o candidato que mais sai perdendo, porque ele poderia angariar alguns votos de quem votaria no Lula e caso o Lula esteja elegível, ele acaba perdendo esses votos? Gustavo, não acredito. Eu não acredito que o Ciro seja o candidato que fique mais prejudicado com a chegada do Lula. Primeiro porque em nenhuma pesquisa ele era o segundo lugar. Então, se ele não é segundo lugar e o Lula automaticamente passa a ser, não é do Ciro que ele está tirando os votos, né? E outra porque o Ciro, nesse caso, e se ele não perceber, eu acho que o Ciro não é ingênuo, mas ele pode acabar caindo numa armadilha de ser transformado numa marionete de quem quer enfraquecer o Lula, né? Porque é mais o Ciro que pode atrapalhar o Lula do que o Lula atrapalhar o Ciro. Aliás, o Lula tem muito mais capital político do que o Ciro. Então, assim, é por isso que eu falo que ainda várias peças vão ser movimentadas. A esquerda, a centro-esquerda e parte do centro precisa se articular para que eles entrem num acordo de uma rede ampla para disputar a eleição. Se isso não acontecer, vai ficar difícil para o próprio Lula, vai ficar muito difícil para o Ciro, vai ficar difícil para qualquer outro player que esteja querendo entrar nesse pleito, né? Então, assim, muita coisa ainda realmente vai ter que acontecer para que a gente tenha um cenário mais consolidado eleitoral 2020. Fato é que, hoje, nós temos 2 grandes candidatos com potencial de vencer, Lula e Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, vi muitos analistas respeitados, renomados, inclusive, por exemplo, um deles, o Carlos Andreasa, falando que talvez o Bolsonaro e o bolsonarismo, claro que inicialmente não gostaram da decisão, né, até por questão ideológica e também por esse conflito, né, do bolsonarismo contra o PT. Mas através do Andreasa e também outros analistas políticos falando que talvez para o Bolsonaro seja bom o Lula fique elegível, como está neste momento. Você também concorda com essa observação? Cara, eu acho que isso é uma forma de tentar esconder a preocupação e o medo. Eu não acho que eles acham isso bom de forma alguma. Pelo contrário, ao que tudo indica, desde antes da última eleição, a eleição que elegeu o Bolsonaro, houve-se um movimento forte para tornar o Lula inelegível, para que o Bolsonaro tivesse mais facilidade na disputa. Isso nunca foi comprovado e dificilmente será, mas as percepções mostram que talvez isso tenha sido um caminho, né? E eu não acho que o Bolsonaro ficaria satisfeito em ter um oponente que, nas pesquisas, aparece como o único capaz de vencê-lo. Isso seria um suicídio. Então, eu acho que talvez, na verdade, isso seja uma forma de conter a euforia dos apoiadores, né? Não deixar os apoiadores perderem ali o controle e tentar amenizar esses impactos. Mas, sem dúvida, duvido que qualquer parceiro ali do Bolsonaro ou do bolsonarismo que esteja nas cabeças tenha achado bom essa decisão do Fachin. Acho que todo mundo achou péssimo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, mais um contexto histórico de algo que nós vamos falar daqui a 20, 30, 50, 40 anos. Queria te perguntar, o bolsonarismo e o lulopetismo são 2 fenômenos parecidos? De forma alguma, são 2 fenômenos completamente diferentes. São 2 fenômenos que,
podem até ter uma semelhança, e eu estou frisando um até porque eu não acredito tanto nisso, na amplitude popular dos dois Eu falo mais líderes. dessa questão populista mesmo. Dos dois líderes, mas são líderes completamente diferentes, com perfis diferentes, com perspectivas ideológicas diferentes e com capacidade política diferente. Né? A gente não pode ainda, e eu acho que dificilmente isso vai acontecer, comparar no que diz respeito à liderança e ao reconhecimento político o Lula com o Bolsonaro. Né? O reconhecimento político do Lula e o capital político do Lula ele não está restrito ao Brasil. Né? É o nome mundial ainda. Exatamente, muito respeitado por lideranças em todos os lugares do mundo. Né? O Bolsonaro ainda tem um longo caminho a ser construído. Então, eu não considero esses dois movimentos semelhantes, não. A gente não pode desconsiderar que o bolsonarismo será um fenômeno que será reconhecido na história. Claro. Né? Mas a história ainda está acontecendo. Claro. Está sendo construída, né? E os fatos históricos eles só existem depois de acontecidos. Então, eu acho assim, muito difícil a gente olhar para o futuro e dizer o que no futuro nós vamos pensar de agora. Justamente porque os fatos ainda vão acontecer. Até semana passada, o caso Lula era um caso. Né? O que acontecerá nos próximos anos vai mudar completamente, pode mudar a interpretação histórica no futuro completamente sobre o caso Lula. A mesma coisa com o próprio Bolsonaro, né? Porque há uma série de fatos que comprometem o bolsonarismo, a atitude dos filhos, agora tem o caso da casa do Flávio. Né? Então, assim, o jogo vai sendo jogado. Né? E na medida em que ele vai sendo jogado, a história vai sendo construída. Né? Lá na frente, nós vamos, sem dúvida, olhar para trás e poder fazer uma série de interpretações sobre o que está acontecendo hoje. O que a gente tem certeza é que os dias vividos na contemporaneidade serão importantes nos livros de história do futuro. Isso eu posso te garantir. Para pegar um gancho no que você acabou de falar na sua última explanação, existiria o bolsonarismo sem o lulopetismo? Não, de forma alguma. Né? A liderança do Bolsonaro ela é construída a partir do antipetismo. Né? Eu acho curioso a gente falar lulopetismo como se as duas instituições, e eu estou chamando o Lula aqui de uma instituição mesmo, fossem a mesma coisa, e não é. Né? Afinal de contas, provavelmente o PT será mais perene do que o Lula. Se nada mudar no sistema partidário, né? Uma hora o Lula não vai estar mais com a gente, porque todos nós morremos, né? Não estou torcendo por isso de forma alguma, mas todos nós chegamos a uma hora que a vida acaba, né? E as instituições duram mais, a vida das instituições é mais longa que a vida dos indivíduos. Né? Então, assim, e o PT é uma instituição própria, né? Composta por outras pessoas que não são só o Lula, inclusive que pensam diferente do Lula. Sim. Então, eu acho curioso trazer essa coisa do lulopetismo. Eu acho que, inclusive, isso é uma criação do próprio bolsonarismo, né? Mas eu falo mais no sentido porque no imaginário, por exemplo, do cômputo geral da população, quando você fala PT, automaticamente você liga a imagem do partido ao Lula. Muitas pessoas, às vezes, nem consideram o PT. Falam Lula, que é claro que corresponde ao Partido dos Trabalhadores, porque ele é integrante e o principal nome do partido. Eu falo mais essa questão de que quando você fala PT, você automaticamente já liga com o Lula. Então, é justamente essa tentativa que se faz a narrativa oposta. Veja bem, nós, seres humanos, sempre gostamos muito de uma boa história. Sim. Né? Ainda mais nós jornalistas, né? Nós gostamos mais ainda. Mas as histórias que o cidadão comum gosta, desde sempre, são aquelas histórias que envolvem heróis e vilãos, né? Que têm os seus mitos, né? E aí fazendo um mito, porque inclusive é um tema, né? Então, assim, as histórias envolvem forças que se opõem, as boas histórias envolvem forças que se opõem. E os lados se constroem desconstruindo os outros. Né? Então, há, sem dúvida e claramente, na narrativa bolsonarista, uma desconstrução ferrenha do Lula e do PT. Assim como hoje no PT há uma narrativa fortíssima de desconstrução dos seus inimigos políticos. Claro. Né? Se a gente vê, por exemplo, o próprio discurso do Lula, ele desconstruindo completamente o Sérgio Moro, insistindo para que o Supremo julgue a suspeição. Né? Porque o Lula ali, no seu posicionamento, o inimigo dele nem é o Bolsonaro. Sim, é o Moro. É o Moro. Então, assim,
há no petismo ou no lulismo, né, essa tentativa também de desconstruir os seus inimigos. Né? Então, isso é muito comum. Nós estamos falando de um jogo em que a disputa é ferrenha. Né? Então, acho que sim. Acho que tanto o Bolsonaro, o lulismo e o petismo deram força para que o bolsonarismo tivesse a força que tem, como o bolsonarismo também dá força para o petismo. E esse movimento a gente chama de polarização. Né? Então, eu acho que isso é natural. Última pergunta para a gente poder encerrar nosso bate-papo, principalmente após as eleições municipais de 2020, né, e com a grande campanha e até mesmo para alguns considerado como surpreendente do Guilherme Boulos em São Paulo, na questão da eleição, chegou até o segundo turno. Muitas pessoas imaginavam que o ano de 2022 poderia ser decisivo, não só para o presente, mas para o futuro, não só do PSOL, mas principalmente do Guilherme Boulos. E com a inserção do Lula novamente no jogo político, pelo menos até neste momento, que a gente está aqui batendo esse papo, você imagina que o Boulos também pode ser um nome, assim como eu fiz questão de relacionar com o Ciro Gomes. Aí, como você até fez questão de ressaltar, que não seria o candidato mais prejudicado, no caso do Ciro Gomes. Mas o Boulos, até por ter um perfil um pouco parecido, você pode me corrigir, um pouco parecido com o que o Lula era antigamente, até mesmo em alguns comportamentos neste momento. Você acha que o Boulos também sai um pouco derrotado com essa inserção novamente do Lula? Eu volto a dizer assim, é difícil a gente colocar de derrotado, porque o Boulos não tinha chance de vencer o Bolsonaro. É a mesma coisa de, vamos fazer uma comparação com um jogo com um futebol. Sim. Né? É a mesma coisa que a gente, na final da Libertadores, a gente acreditasse que o Palmeiras poderia chegar lá na final e golear o Bahia. Sim. No Mundial, no caso. No Mundial, A gente sabe que não. Sim. Né? A gente sonha. A gente sonha. Né? O palmeirense sonha. Claro. O psolista sonha. Mas a gente sabe que não. Né? A gente sabe que há uma superioridade e que todas as pesquisas mostram que o Bolsonaro, em todos os cenários, com exceção do cenário com o Lula, ele está eleito. Né? Então, eu não acho que o Lula atrapalhe o Boulos. Agora, é isso que eu digo. Eu acho que os jogadores ali que estão querendo lutar e se colocar e se posicionar contra o Bolsonaro, né, se colocar como concorrência e fazer essa oposição, eles devem pensar muito bem em como construir seus grupos. Claro. Né? Então, assim, o Boulos seria um excelente candidato ao governo do estado de São Paulo, que é onde ele tem sua maior base, sim, inclusive. Né? Só que aí em São Paulo o PT tem o Haddad, aí tem que haver um diálogo. Né? Qual vai ser a participação do Haddad e qual vai ser a participação do Boulos? Sem dúvida, nesse cenário Haddad e Boulos em São Paulo, há uma disputa ferrenha entre os dois e um atrapalha o outro. Sim. Agora, quando a gente coloca o Lula na jogada, a gente não pode dizer que o Lula atrapalha esses outros, porque o capital do Lula é um capital muito maior do que de qualquer sim, outro concorrente. Então, a gente tem que colocar na balança esse capital político. Né? O Boulos tem capital político ali para disputar com o Bolsonaro hoje? Não, está longe disso. Agora, ele tem capital político para em São Paulo dar trabalho? Opa, sim. Né? Como nós vamos construir esses grupos? Então, eu acho que assim, é essa a movimentação do tabuleiro agora. Né? Nós temos uma nova peça no tabuleiro. Nós vamos ter que repensar e rearranjar a distribuição das peças, sim, porque, sem dúvida, a peça Lula vai mudar o jogo. Com certeza. Manuel, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sempre muito interessante bater um papo com você. Ainda mais que você é um profundo conhecedor da política e nós sabemos que de 10 anos para cá a política tem ganhado um tamanho jamais visto, pelo menos eu, que tenho 24 anos, jamais vi o tamanho que a política ganhou no sentido das pessoas debaterem política nos barzinhos, na roda, na faculdade, na escola. Isso sempre é muito importante. Trazer alguém que tem um conteúdo e que você, claro, preenche muito bem esse espaço. Obrigado mais uma vez. Imagina, Gustavo, a política, além de ser parte dos meus bate-papos, como você bem disse, é meu tema de estudo, né? A política é uma coisa que me envolve desde muito cedo e que eu realmente gosto de acompanhar e de estudar. Então, para mim, é sempre um prazer ser chamado para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço.